Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, Brasil, e o pessoal de Portugal também. Estamos para mais um Pod Social, nesta semana com dois convidados importantíssimos, pessoas que vão tirar dúvidas relevantes para a sociedade. Estamos com advogado, doutor Alexandro Santos, que é especializado na área previdenciária, aquela questão da revisão da vida toda, ele vai falar sobre isso, da própria reforma, e com o nosso grande amigo também, José Juvino, que é presidente do sindicato, né, há mais de 20 anos, né, de vários sindicatos, federações, é uma pessoa que sempre defendeu muito o direito dos trabalhadores, dos condomínios, é uma pessoa que se conhece a fundo, né, com profundidade, toda essa questão das relações condominiais entre a administração, os porteiros, zeladores, o pessoal que trabalha no condomínio, e ele é um defensor assíduo aí, desses trabalhadores que precisam, né, e dos próprios condomínios, que também precisam de trabalhadores dignos trabalhando para que possam ter também uma boa gestão, né? Então vou passar primeiro aqui para o doutor Alexandro e depois para o José Juvino. Passo a palavra então para o doutor Alexandro Santos sobre a Previdência. Obrigado, doutor Gilson Dias. Boa tarde ao meu colega de mesa, o companheiro José Juvino. Boa tarde à audiência, aqueles que estão aí nos assistindo, interessados em ouvir um tema tão relevante, né, que é a Previdência, a Seguridade Social, e um tema tão afetado ultimamente com os impactos grandes, significativos, através da reforma da Previdência que ocorreu em 2019. Então, vamos bater um papo aqui leve, objetivo, para que as pessoas possam compreender um pouco dessa quantidade de informações que estão sendo disseminadas pela imprensa, revisão da vida toda julgada no STF, os impactos trazidos aí pela reforma da Previdência no direito objetivo de todos os seus segurados, a crise que o INSS enfrenta de 2017 para cá, as agências desmontadas, os nossos aposentados ou pessoas com tempo suficiente para requerer seus benefícios na fila do INSS, uma fila que não anda, requerimentos que ficam ali abarcados durante anos e não tem nenhuma decisão, tratar um pouco das possibilidades de sair dessa fila, o que é preciso ser feito, quem tem direito à revisão da vida toda, como que a gente pode analisar e quais foram os impactos trazidos pela reforma da Previdência. Vamos conversar sobre isso, né? E bastante. E o José Juvino agora com a palavra, e aí, os condomínios, como é que está isso aí? Doutor Gilson, eu quero agradecer por esse espaço, né? Acho que é um espaço de troca de ideias, de experiências, de conjunturas da cidade, em especial Niterói, por que não do estado do Rio, do leste fluminense. Quero parabenizar aqui o doutor Alexandre pelo seu conhecimento nessa área, né? E acredito que a gente vai trocar ideias bem saudáveis e esclarecedoras para essa questão da gestão condominial. Na verdade, eu vou fazer algumas afirmações, né, que parecem até provocativas, mas é nada mais que colocações esclarecedoras, né, e é o que eu entendo desde que eu convivo nesse meio de condomínio, tendo uma relação com o condomínio diretamente, com o administrador e com os trabalhadores. Então, eu acredito nessa nossa palestra, nesse bate-papo, bem ilustrativo. Bom, eu que agradeço a presença de vocês, né, de ter vindo aqui. Eu queria também aproveitar para agradecer. Ontem eu fui homenageado na Câmara Municipal pelo Chave de Ouro, né? Ele me entregou esse troféu lá pela Associação Niteroense, né, de Belas Artes, AMBA, na Câmara de Niterói, no dia de ontem. Então eu queria agradecer ao Chave de Ouro, colunista da comunicação aí, pessoa que está sempre atuando em Niterói. Essa questão da reforma previdenciária, o doutor Alexandre, eu achei que não teve, assim, eu acho que um movimento popular
contrário. Eu acho que o povo não entendeu muito, né, o que eles fizeram. Foi um retrocesso, né, uma inconstitucionalidade. Como é que o senhor vê isso? De fato, doutor Gilson, nós sofremos um impacto social muito grande com a aprovação da reforma da Previdência em novembro de 2019. Era um movimento que já vinha ensaiado desde do impeachment da presidente Dilma, que não prosperou na ocasião pelo presidente Temer, por conta, nos recordamos aí, daqueles escândalos da JBS. E aí houve uma crise política grande e dentro daquele cenário os movimentos sociais conseguiram se organizar, os sindicatos, centrais sindicais, e a reforma da Previdência não foi aprovada. Já em 2019 não houve a mesma sorte, embora a Ordem dos Advogados, os movimentos sociais tivessem se empenhado para debater esse tema com a população, mas me parece que a propaganda difundida pelo governo acerca desse tema, com aquela falsa ideia de que a reforma da Previdência é quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos, acabou que o Congresso Nacional aprovou e implementou aí a PEC da reforma. E sem dúvida nenhuma houve ali um significativo retrocesso social para as viúvas, que tiveram seus benefícios de pensão por morte reduzidos, para os trabalhadores que trabalham e laboram em condições insalubres e perigosas, que acabou por eliminar, considerando a nova regra trazida pela reforma da Previdência, a aposentadoria especial, porque estabelece idade mínima e outrora não tinha idade mínima. Acaba com as aposentadorias por idade e passa-se a ter a aposentadoria programada. Elimina a aposentadoria por tempo de contribuição, prejudica os professores, estabelecendo também idade mínima para a aposentadoria especial dos professores. Então, tudo isso só tem um nome: retrocesso social. Retrocesso social. E o senhor, como é um grande defensor dessa pauta, inclusive o nome do podcast, né, Pod Social, imagino que tenha sofrido muito durante esse período de discussão. Muita coisa. Eu, na verdade, eu sou presidente de uma associação nacional, né, uma entidade de classe nacional, que é a Associação Nacional dos Procuradores Autárquicos Municipais, no Brasil inteiro. Então, na época, a gente lutou contra essa reforma previdenciária, né, e conseguimos êxito em alguns municípios, inclusive aqui em Niterói, que não implementou, né, integralmente, como queriam, aquela reforma que foi feita no âmbito nacional, né, federal, e indicativo para os municípios. A gente conseguiu conter em certo ponto. Mas e essa revisão da vida toda? É outra dúvida também que o pessoal todo tem, né? Sim, a revisão da vida toda é o tema 1102, que está ainda em fase de julgamento no STF, que já tem uma decisão da Suprema Corte que diz o seguinte: olha, os segurados que se aposentaram antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019, têm direito de recalcular a sua aposentadoria. E recalcular a sua aposentadoria de modo a incluir nesse cálculo as contribuições que foram recolhidas antes de julho de 94. Nós tivemos a mudança da moeda em julho de 94 e a legislação previdenciária dizia o seguinte, que só pode ser considerados para fins de cálculo as contribuições vertidas a partir de julho de 94, 80% das maiores. E essa era a regra que vinha sendo aplicada, mas o STF decidiu em prol dos aposentados, dando a esses aposentados a possibilidade de fazer esses cálculos e, sendo esse benefício mais vantajoso, solicitar em juízo a tese aí que foi pacificada, que é a revisão da vida toda, ou seja, é a possibilidade de revisar o benefício para que as contribuições recolhidas durante toda a sua vida contributiva, né, o período que você recolheu para o INSS, ele possa ser considerado. Agora, repito, só tem esse direito, ou seja, essa possibilidade de revisão, os aposentados antes da reforma da Previdência. Depois de 13 de novembro de 2019, não há que se falar em revisão da vida toda. Bem esclarecedor isso aí, doutor. Muito bom mesmo. E
nosso amigo José Juvino, né, que é muito experiente nessa área condominial, nos condomínios. Como é que vem? Você falou que tinha também uma federação, né, de sindicato, né, que o pessoal se uniu, que vai acho que de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, até Cabo Frio, né? E como é que é a relação assim, do dia a dia, né, há muita contradição dentro dos condomínios? Como é que é isso? Então, Gilson, eu queria inicialmente, né, dizer que para quem vive essa questão de condomínio, né, o que eu vou falar é uma coisa que não traz nenhuma novidade. A questão é para quem vive fora dessa área, né? E eu acho que a ideia do debate, da palestra é isso, do debate é isso, é a gente levar esclarecimentos para aquelas pessoas que não convivem o dia a dia na parte condominial. Uma afirmação que parece provocativa, como eu falei no início, é que condomínio não tem dono, né? Condomínio tem condômino. Então isso é uma diferença que é bastante esclarecedora. Quando o condomínio não tem dono, sim condômino, quer dizer que o condômino ele é dono de uma fração, de uma unidade, 2 ou 3 unidades, quando se trata de apartamento, né? Ou de uma fração de apartamento, ou de um terreno ou de uma casa. Então é de uma unidade, ou é de uma fração de um apartamento, ou é de uma unidade quando se trata de casa. Condomínio, né? Tem o vertical, tem o horizontal, tem comercial, tem misto, né? Então ele é condômino. Então são vários donos. E isso já gera a primeira contradição, né? Uma coisa que é de vários donos, como você fazer a gestão, né, dessa numa empresa também. Outra questão que é bastante polêmica, né? Condomínio ele não é considerado empresa. Então, quando você tem uma gestão condominial que vai implantar uma política de empresa, vai dar errado. Uma outra questão não tem produção. Então não gera lucro. Como que você vai fazer para administrar um condomínio quando ele não é uma empresa, quando ele tem diversos donos, né? Se fosse empresa, seriam vários sócios, mas não é empresa, então são vários donos, condôminos, né? E aí você começa a ter uma dificuldade de implantar uma política de gestão por falta dessas condições. Não ser empresa, ter vários donos, não ter lucro, não produzir. E aí você tem que ser o quê? Condomínio é rateio de despesas. E aí vem a primeira contradição, no meu ponto de vista. Tá, doutor Alex, doutor Gil? A primeira contradição é o condomínio fazer caixa excessivo de valores, né? De 700, 900 mil, 1 milhão. Fazer caixa quando há deficiência, por exemplo, ter um caixa de 700 mil, o dinheiro guardado, reservado, sem gerar nenhum benefício, que é recurso dos moradores ou dos donos de lojas, né? E você tem uma mão de obra mal remunerada. Olha que contradição. Uma outra contradição, né? Você diz que o condomínio não tem recurso, não tem dinheiro, mas você chama uma empresa para fazer a gestão. Então eu vejo como uma segunda e maior contradição, né, do condomínio. Eu não tenho dinheiro, mas vou chamar uma empresa de fora para fazer a gestão do meu pessoal. Nós sabemos, né, que para você manter uma empresa hoje, principalmente em Niterói, o custo é muito alto. Você tem que ter instalações, equipamentos, funcionários, veículos, despesa de manutenção, de escritório e de informática. Então tudo isso tem um custo. Como que você vai me convidar para fazer a gestão do seu condomínio e dizer que vai gastar menos? Eu fiz um cálculo recentemente e você tem que ter pelo menos 60% a mais do seu caixa para manter alguém administrando a sua equipe. Então chamar terceiro para fazer a gestão do condomínio é uma contradição assim
fora da realidade. Eu vou fazer a sua administração e vou pagar mais barato. Pode isso? Eu vejo que não. Fazem, mas aí depois, como você mesmo falou no início, né? Aí o sindicato fica como uma instituição ruim, porque na hora que esse condomínio faz um contrato desse com uma empresa de terceiro e dá errado, o sindicato tem que acionar a justiça aí entre os advogados, entre o departamento jurídico, e ele vai fazer a defesa daquele empregado que foi lesado, porque não há matemática, não tem como você fazer isso, é uma ciência exata, não tem como você administrar um condomínio pagando menor do que o salário da categoria. E a má gestão do condomínio, ela acaba recaindo sempre para o lado mais fraco, que é do empregado do condomínio, né? Infelizmente, né? É isso que a gente tem visto. E eu não posso deixar de fazer também uma comparação aqui, porque é o que eu falo, o que eu conheço eu falo para o povo. A gente aqui não tem, no pódio social, a gente não tem censura. Tipo, censura, ficar escondendo coisa do povo, nada disso. Até porque eu sou um cara correto, honesto, meus bens são todos declarados na Receita Federal, tudo certinho, desde o primeiro bem que eu tive até o último. E eu tenho bens aqui no Brasil e tenho fora do Brasil também. Eu invisto muito em Portugal, que é um país que eu tenho confiança pelo sistema social português. Então. E eu tenho um apartamento lá em Portugal. O condomínio do apartamento lá em Portugal está mais ou menos em torno de 20 euros por mês. Isso aí dá o quê? 100 reais, né? Mais ou menos. Né? E é mais ou menos o mesmo tamanho do apartamento que eu moro aqui em Niterói. Né? Aqui eu pago 1.000 e poucos euros. Reais. Lá 100 reais. E o condomínio é um brinco. Você olha as coisas tudo com granito cor-de-rosa, é bonito mesmo, bem administrado e barato. Né? E isso aí não é só o caso da Fazenda, não, é geral, lá é bem mais barato do que aqui no Brasil. Condomínio aqui a gente vê, por exemplo, tem clientes, às vezes, do escritório que quer alugar a sala no centro do Rio para não pagar condomínio. Se o cara der 100 reais a mais do que o condomínio, ela está alugando sala ali na Rio Branco. Então, quer dizer, porque o condomínio é um valor absurdo. E o empregado do condomínio, que deveria ser valorizado, né, a gente vê que acaba ficando, né, segurando a barra dessas administradoras. Aí o pessoal que contrata uma administradora, né, coloca lá e tal, quer dizer, não tem nem o trabalho de administrar o condomínio e recai sobre o empregado. E o empregado do condomínio, ele também tem direito à aposentadoria, né? Aí eu queria aproveitar esse gancho aqui e perguntar para o doutor Alexandro, né, qual seria o regime, assim, vamos dizer, para as pessoas que trabalham nos condomínios, como que ele buscaria aposentadoria, quanto tempo, né, assim, ele precisa ter agora, e tem aquela regra de transição, que, principalmente aqueles que já estão há mais de 30 anos trabalhando e tal, tem alguma situação especial para esses trabalhadores ou não? Muito bem, doutor Gilson Juvino também, parabéns pelas intervenções. E os empregados de condomínio são fundamentais e essenciais para todos nós, né? Cada dia mais a gente vivendo nesse modelo, tanto dos escritórios quanto a nossa residência, a gente depende muito desses profissionais e eles precisam muito ser reconhecidos e valorizados. É a luta aqui do nosso amigo Juvino. Sobre o direito dos empregados em condomínios, a gente vai ter aqueles trabalhadores que trabalham ali na parte do recolhimento do lixo, né, que recebem os adicionais de insalubridades. Esses trabalhadores têm direito a uma contagem diferenciada na aposentadoria, que seria a aposentadoria especial, por conta da exposição habitual e permanente a esse agente insalubre que é o lixo. Para isso é necessário que ele tenha o PPP. Né? Com o PPP ele vai conseguir comprovar, através desse formulário, que esteve exposto. É o perfil profissiográfico, ou seja, é como se fosse um histórico do trabalho desse profissional durante o período em que ele laborou no condomínio. O que ele fazia? Quais eram os agentes nocivos a que ele estava exposto?
quem era o profissional que estava apto a aferir essa exposição. Então, com esse PPP, ele consegue ali um acréscimo para o tempo de contribuição. É óbvio que antes da reforma era uma regra e depois da reforma é outra regra. Portanto, é sempre importante ele procurar o sindicato, uma assessoria jurídica especializada para fazer ali esse estudo. Se for mulher e não tiver nenhum tipo de exposição, nós vamos ter ali a aposentadoria hoje por idade. E aí nós tivemos também uma alteração significativa que foi no período, na idade mínima, que você tem 60 anos antes da reforma. E aí a cada ano você vai acrescentando 5 meses, né, 6 meses, a metade de um ano. Para que hoje, em 2023, essa idade mínima seja 62. Mas há necessidade de ter recolhido pelo menos 180 contribuições. Já a aposentadoria, que outrora era classificada como aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa verificar se esse trabalhador ou trabalhadora entra na regra de transição. E aí você vai ter a regra de transição com 50% do tempo que faltava e a regra de transição com 100% do tempo que faltava. Mais uma vez, insisto, é fundamental procurar um advogado especializado, fazer um estudo antes mesmo de ir ao INSS, né? Fazer um planejamento para saber se as contribuições do período que você trabalhou consta no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, ou seja, toda a tua vida contributiva para o INSS precisa estar no CNIS. Porque senão, se a aposentadoria for concedida e tiverem períodos que não foram computados no CNIS, você vai receber um valor menor. Portanto, o planejamento nesse momento é fundamental. E muitos sindicatos, inclusive o do Juvino que está aqui, tem esse serviço, oferece esse serviço lá para os associados. Então, assim, vai requerer a aposentadoria, ou precisa saber se já tem tempo, qual seria o valor desse benefício, quanto tempo o INSS tem para me aposentar ou para decidir o meu processo. A gente sempre recomenda que procure sempre, antes de ir ao INSS, um advogado especializado nessa matéria que certamente vai te ajudar. Maravilha. Deixar o contato do Dr. Alexandro Santos para quem tiver alguma dúvida. As dúvidas vocês podem encaminhar aí direto para o nosso e-mail, que é dralexsantosadv@gmail.com. Repetindo, dralexsantosadv@gmail.com. Ótimo. E o Juvino, com a experiência que tem, essa questão acaba, né, Juvino, dessa má administração condominial, acaba prejudicando mesmo os porteiros, zeladores, o pessoal que trabalha no condomínio? Então, essa questão, ela eu não... Quem sou eu para fazer uma crítica tão veemente contra um condomínio? Mas dizer que hoje eu posso afirmar isso com a experiência, que a má gestão é que leva a uma série de dificuldades que o condomínio atravessa. Por exemplo, um contrato mal elaborado, o desperdício, até mesmo indesejado, né? Porque como se trata de uma questão de rateio de despesas, o correto, no meu entendimento, era você, na previsão orçamentária, já constar todas as despesas que você vai ter no condomínio. Por exemplo, vou passar um exemplo para você entender melhor essa questão. Você tem 50 unidades de apartamento, né? E você tem despesas de 45 mil. Então você tem que chegar a fazer essa gestão condominial dentro de uma realidade que você possa distribuir. Em primeiro lugar, a mão de obra, o quadro de empregado deveria ser até 90% do condomínio, que não estaria exagerado. Porque o principal dentro de um condomínio, abre-se um parênteses, né? Isso é por uma questão cultural, porque você acabou de falar, paga R$120 ou 20 euros lá em Portugal, porque infelizmente ou felizmente na Europa não tem, né, empregado de edifício, empregado de condomínio.
Mas no Brasil, por uma questão cultural, nem em Portugal, nem na Espanha, onde não tem. Por uma questão cultural, o cidadão entende que tem que ter um empregado. Ah, muito bom. Ele foi até acusado recentemente de fazer crítica ao desemprego. Não é isso. Eu quero dizer o seguinte, eu sou favorável ao emprego, sim. Agora, o emprego é bem remunerado. Então, se você chegar e falar para o condomínio que tem que ter um empregado, eu tenho que ter um empregado, tudo bem, mas e o pagamento? Vai ter pagamento? É uma pergunta que eu faço nas negociações. Por que você quer pagar um salário mínimo? Salário mínimo nós sabemos que ele é o mínimo para satisfazer o quê? Satisfazer, eu nem sei o quê, porque a Constituição, ela fala muito bem que o salário mínimo para satisfazer alimentação, moradia, educação, saúde, lazer e previdência social. Mas com R$ 1.300 você vai fazer isso? Todo mundo sabe que não. Então, nós temos uma cultura que tem que ter um empregado e a qualquer preço. Então, nós discordamos desse entendimento e aí entra o sindicato. Mais uma vez ele passa a ser um sindicato, né? Chama até de radical, mas não é radical, é uma coisa simples de fazer. Se o condomínio não gera lucro, não produz, o que é que faz a diferença? É ter o trabalhador ali ajudando, protegendo, defendendo, zelando pelo bem-estar das partes comuns. Você das partes comuns do tocou condomínio. Numa situação Que não é do condômino, é do condomínio. Mas aí o empregado, o morador entende, olha, eu que pago o seu salário. Então eu sou o seu patrão. E não é bem isso. Não é? Uma coisa é o condomínio, outra coisa é o condômino, outra coisa é o terceiro. Você tocou numa situação aí que eu acho assim central, né? Nessa questão, por exemplo, o Brasil realmente, o condomínio, ele precisa de ter empregados. É imprescindível ter empregados nos condomínios aqui no Brasil, até por questão de segurança. No Brasil não tem segurança, não tem, né, não tem a realidade que a Europa conseguiu, né? Mas isso aí não é também uma questão, assim, a Europa conseguiu isso por quê e por que o Brasil não conseguiu? Eu digo a melhora social como um todo, né? Agora a gente não está falando de condomínio só, a questão da previdência social, a questão do direito à saúde, da efetividade do direito à educação, tudo isso. E por que no Brasil, que é um país mais rico do que a Europa, tá? Aqui tem mais riqueza natural, tem mais petróleo, tem mais biodiversidade, tem mais plantas para fazer medicamentos, tem tudo mais. Né? O Brasil é mais rico, naturalmente, a natureza brasileira, a fauna, a flora e o minério, tal, do que a Europa como um todo. E por que a Europa, sendo mais pobre, ela é mais rica? Né? Porque acaba entrando nessa questão aí da administração pública, da administração privada. O Brasil tem que ter uma mudança nessa questão. Como eu disse, como é que o povo brasileiro ele é enganado desse jeito, entendeu? Ele vai lá e passa uma reforma da Previdência, quer dizer, praticamente quase que acabando com a aposentadoria, perto do que era, né? E a gente fala e ninguém fala nada, né? A França, por causa de 2 anos, né? Que iam aumentar 2 anos, quebraram tudo, lá o povo foi na rua, o governo teve que recuar, lá o pessoal, a conscientização política dos europeus é maior. Isso é uma coisa que eu vejo assim, por isso que desenvolve, porque lá o governante sabe que se não fizer o dever de casa ali, saneamento, educação para todo mundo certinho ali, saúde de qualidade, tratar bem de cada um cidadão ali, vai ter uma mobilização social, vai ter uma confusão danada. Aqui no Brasil eles passam passa o rodo, né? no povo brasileiro, e o povo brasileiro fica olhando e esperando que vai vir um Papai Noel lá que vai resolver. O povo tem que ter mais
relacionamento com a política, ou seja, porque a política é que define o destino da sociedade brasileira. Então não tem, a gente vê muito pessoal falando, a política, nem quero falar sobre isso, eu não gosto de política. Isso aí virou um jargão aí geral. Só que a pessoa que não gosta de política e não participa, ela está participando de forma o quê? Omissiva. Ela é omissa na política e entrega a decisão da sua sociedade nas mãos de quem ela critica. Quer dizer, é um padrão incoerente. Então eu chamo, né, assim, a ideia do pódio social é exatamente essa, de querer interagir com a sociedade, mostrando os problemas especificamente e também chamando as pessoas para participarem ativamente da política, do seu bairro, do seu condomínio, da sua cidade, né? Do seu sindicato. Do seu sindicato, lá da luta previdenciária. Eu queria que vocês fizessem, então, uma consideração final sobre o que a gente conversou aqui, cada um, né? Aí para o público, né, que está nos assistindo, sempre, cada vez aumentando mais. O Instagram está dando lá milhares de seguidores, YouTube, está recorde geral, né? Então agradeço muito aos espectadores, que parece que o povo quer mesmo mudança, que o povo quer participar mais da vida social do seu país. Então eu vou passar a palavra para vocês fazerem uma consideração final. Primeiro o doutor Alexandre Santos e depois é o nosso amigo José Juvino, e também para deixar o José Juvino depois deixar um contato do sindicato para os porteiros, zeladores, o pessoal que quiser se sindicalizar ou tiver alguma dúvida, quiser também ir lá perguntar sobre essa questão de aposentadoria, da relação de trabalho, né, dentro do condomínio, que com certeza será muito bem orientado pelo José Juvino, que já está há décadas nessa área, lutando ali pelos trabalhadores dos condomínios. Isso é bonito de ver, entendeu? Eu queria até parabenizar o José Juvino aqui, publicamente, porque, né, merece, né, uma pessoa que está ali lutando mesmo por quem precisa, né? E parabenizar também o nosso colega aqui, advogado doutor Alexandre, né, Santos, que é previdencialista, uma pessoa que luta também pelo direito dos idosos, né? Porque a aposentadoria na verdade, lutar pela qualidade de vida dos idosos. Então passo a palavra aqui ao doutor para fazer considerações finais. Agradeço demais o espaço. Eu queria fazer um comentário sobre esse desabafo, né, que você faz a respeito desse fenômeno social que a gente está vivendo no Brasil, assim, como que as pessoas não vão às ruas lutar, como é que reforma a Previdência, como é que reforma os direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, e onde é que está esse povo, por que esse povo está anestesiado? E a gente tem um fenômeno no Brasil que é a mistura de religião e política. E aí, muitas das vezes, o operário ele vai ao culto, né, com todo o respeito que tem a todas as religiões. E ele, ao invés de ouvir aquilo que o sindicato da categoria, que está ali lutando pelos direitos, que está defendendo as pautas dos trabalhadores, ele escuta muitas das vezes pastores mal intencionados, pastores que usam os palanques de suas igrejas para promover discursos políticos. E aí basta a gente olhar o retrato do Congresso Nacional, que a gente vai ver uma bancada evangélica forte, uma bancada ruralista forte, uma bancada de todas as pautas relacionadas a um segmento da sociedade, né? Fortalecida, da bala, a ruralista, enfim, e a dos trabalhadores, cada vez mais enfraquecida. Então, eu acho que é esse o fenômeno que a gente vive no Brasil, essa anestesia às pautas sociais em razão da mistura de religião e política. Eu sou de um tempo, sou neto de uma mulher evangélica de muitos anos, que minha avó desenvolvia a fé ajudando as pessoas, fazendo caridade, evangelizando, acreditando naquilo que movia a fé dela.
e hoje, infelizmente, não é o que a gente vê em parte de muitas igrejas. Deixar aqui, por fim, um serviço, né, que é um grande desconforto que cada um dos nossos aposentados vive, que são as abordagens dos bancos aos empréstimos consignados. Ótimo. A gente vê hoje cada vez mais os telefones não param de tocar, esses contatos que vazam, embora a gente tenha aí lei de proteção de dados, parece que a lei só serve para uns e para outros não, e acabam que os nossos aposentados recebem centenas de ligações por dia de oferecimento de empréstimos consignados. É simples resolver isso. Vai lá no aplicativo Meu INSS para você bloquear a função de margem de empréstimo consignado. O banco verifica que você tem uma margem, consegue o teu contato não sei como, e aí fica aí te assediando constantemente para que você pegue esses empréstimos. E muitos, às vezes, têm o dinheiro lançado na conta sem sequer contratar o empréstimo. Olha só. O que é grave. Tem aposentados aí que está vivendo com metade da aposentadoria por conta de empréstimos que ele não contratou e que precisa se valer aí do Poder Judiciário para buscar um liminar, para restabelecer esse benefício. Então é muito importante você ficar ligado no aplicativo Meu INSS, conferir o seu extrato de pagamento e bloquear ali a margem de empréstimos consignados. No mais, deixar aqui o meu abraço, dizer que foi muito bom, a conversa passou muito rápido. E é muito bom estar com quem acredita na luta de classe, do lado aqui do meu companheiro Juvino, e de um defensor dos direitos sociais, que é o Dr. Gilson, a quem parabenizo aí pela iniciativa e pelo trabalho. Muito obrigado, doutor. Então, doutor, três considerações finais que eu poderia deixar aqui nesse bate-papo. Primeiro, hoje há uma expectativa que 70% de pessoas moram ou trabalham num condomínio. Né? Como eu falei, tem condomínio residencial, comercial e misto. 70% hoje estão morando ou trabalhando, ou as duas coisas, em condomínio. No Rio de Janeiro, né, existe quase 40 mil condomínios só na cidade do Rio de Janeiro. E isso ainda tem um agravante, porque a gestão, a administração é caseira, é doméstica, né? É um aposentado, né? É uma dona de casa que faz essa administração. Então, o condomínio fica mais fragilizado, por exatamente ela não entender essas demandas trabalhista, jurídica e até social. Então, é uma mensagem que eu deixo, né? O condomínio, quando tem uma administradora, né, contratada, ela já melhora um pouco, porque a administradora, ela tem um corpo jurídico, ela tem um recursos humanos, um RH, ela tem um departamento pessoal, e tudo isso ameniza os conflitos do dia a dia que o trabalhador leva para o sindicato. Então, o nosso mediador hoje, eu poderia dizer que são as administradoras de condomínio. E isso nos ajuda porque, por exemplo, lá no CEM, Sindicato de Empregados de Edifício de Niterói, primeiro eu faço contato com a administradora. Só no último caso que eu vou diretamente ao síndico. Até porque o síndico, né, ele é um profissional, ele é um síndico doméstico, como eu ouvi falar. Uma segunda questão que eu também gostaria de deixar aqui registrado, esse trabalho nosso, sindical, ele hoje não tem categoria específica. Você falou aí do nossa associação, é o Fórum Intersindical. É uma associação de sindicatos que é eclético, tem desde o médico, desde o jornalista, o trabalhador na construção civil, o metalúrgico, o empregado de edifícios, vigilante, saneamento da indústria, do vestuário. É um movimento bem interessante
que faz a diferença do que você colocou, de não participar da vida política. E esse movimento, ele trata exatamente as questões, e aí é do leste fluminense. São 19 cidades do Rio de Janeiro onde a gente atua com bastante frequência. Então, já fizemos debate em Araruama, em Itaboraí, em Maricá, Niterói diversas vezes, São Gonçalo. Isso é fazer política, mas uma política saudável, uma política sem conchavo, sem interesse, sem maiores interesses, a não ser melhorar a vida do cidadão, como por exemplo na questão da acessibilidade, da educação, do transporte, né? Da moradia, como você bem falou, né? É um absurdo. Niterói, eu já falei isso para diversos prefeitos, né? É uma cidade excludente, ela não quer que o trabalhador more do lado de cá. Ele pode morar em Itaboraí, em São Gonçalo, até no Rio de Janeiro, mas não pode morar em Niterói, não deve morar em Niterói. Porque eu já falei isso com todos os prefeitos da cidade, então eu posso falar aqui abertamente que é uma visão do Juvino, dirigente sindical. É uma cidade que não gosta de pobre trabalhador. Então, o fórum, ele é exatamente isso, ele vai relatar todas essas questões, né, sociais e vai apresentar aos gestores públicos. Na questão do condomínio, a má contratação é a pior coisa que existe, é o que gera desavença e falta de recurso. Porque quando você deixa de pagar bem a um trabalhador e faz um contrato com uma empresa de elevadores, às vezes até desnecessário, porque o zelador é o homem que cuida dessa parte de organização, o zelo pela coisa patrimonial. É o zelador que faz isso. É o porteiro-chefe que cuida daquela equipe de trabalhadores, diurno e noturno. Então, quando você deixa de remunerar bem esse trabalhador, que é quem faz o dia a dia, e faz um contrato com a empresa de elevador, de manutenção de equipamento, de até mesmo de câmera, de vigilância, são contratos assim que absurdo. Agora, aí falta dinheiro para a questão do trabalhador, que no meu ponto de vista é a principal, né, atividade dentro do condomínio. Então, essas considerações finais, eu refleti mais sobre isso, né, porque não é uma questão somente sindical. Como você bem falou, é uma questão também social. Não adianta você ter um trabalhador dentro da sua casa, que o condomínio é a sua casa, ou o seu local de trabalho, insatisfeito, sem recurso para ir trabalhar, sem dinheiro de passagem, sem alimentação, que aí ele não vai, né, produzir ele não vai produzir o que ele tem que fazer naquela unidade condominial. Ele vai, né, como já diz a música, né, nem só de pão vive o homem, ele precisa de folga semanal, precisa de lazer, precisa dar atenção à sua família e precisa especialmente levar o alimento para a mesa da sua família. E a fonte de renda é o condomínio. Se o condomínio se nega, não quer saber disso, aí fica complicado para a parte dos trabalhadores. Essas são minhas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez, parabenizá-lo por essa iniciativa, parabenizar a equipe, né, que mantém essa estrutura funcionando, e eu espero ter levado alguma informação que seja do interesse da sociedade de Niterói, quiçá do norte, do leste fluminense do Rio de Janeiro. Muito obrigado, e o Gilson, contato o nosso sindicato ele fica aqui na rua Dr. Freud da Cruz, número 26, no centro de Niterói. Nós temos uma campanha agora muito interessante, que é a campanha, montamos uma central para atendimento específico ao condomínio. Então, tem WhatsApp, tem telefone. Maravilha. O telefone é 981016373 e tem o WhatsApp, que é cem@cem.org.br, que hoje tudo é online, né, como fala. Então, nós temos que sair pessoalmente. O prédio fica aqui no centro de Niterói, na rua Freud da Cruz, número 26, no centro. Referência, rodoviária de Niterói, rodoviária Roberto Silveira de Niterói. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês.
Eu queria também, né, em considerações finais, uma coisa importante, essa questão da religião, né, realmente não pode confundir, né, porque quando o país, o Estado, né, ele mistura religião e política, isso aí tem um nome disso, né, é o fundamentalismo religioso, que é combatido pelas democracias, tal, porque o fundamentalismo religioso, ele mistura exatamente a religião, que é uma coisa que a pessoa está tratando da sua vida, né, no âmbito espiritual, será no âmbito, né, não terreno, com a vida terrena. A vida terrena é vida, igual Jesus falou lá, tira a pedra, né? O cara tem que ir lá tirar a pedra. Quer dizer, a questão espiritual é uma coisa, a questão da vida material, aí o cara não, é outra coisa. Isso que já, vamos dizer, o padrão mundial dos países desenvolvidos, né? Eles seguem uma separação entre Estado e religião, porque senão a união entre Estado e religião é fundamentalismo. A questão da previdenciária, não, dessa cobrança abusiva, né? Eu, como advogado, atuei muitas vezes também nisso, atuo ainda em algumas ações. Isso aí realmente é uma covardia, né? Eles vão lá e colocam empréstimo na conta da pessoa e a pessoa vai ver, ela está recebendo 50%. E tem uma súmula 295 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que limita, inclusive, a 30% o valor máximo de desconto de empréstimo consignado. Se o cara estiver devendo 50%, só por essa suma ele já consegue reduzir para 30% e melhorar o rendimento dele. Então, quer dizer, é importante saber, e tem essa possibilidade de bloqueio também lá pelo canal do INSS, que o doutor Alexandre também indicou, né? Então, são essas informações que ajudam a gente a continuar esse programa, que é um programa que a gente não ganha nada, a gente faz mesmo por amor à sociedade, com a atuação ali solidária do nosso cinegrafista Antônio Mansurta, que é um grande cinegrafista, né, que trabalhou em várias redes de televisão, de internet, de coisa, né? E também pela nossa iniciativa e das pessoas, dos convidados, que têm sido essenciais. Por exemplo, na semana que vem a gente vai ter um jogador do América, centroavante do América Futebol Clube, vai vir aqui falar sobre futebol, aí a gente fala dos contratos de futebol, das carreiras e tal. Já teve samba, o pessoal do samba, até cavaquinho jogaram aqui, né, numa outra, né? Teve o pessoal da música popular brasileira, o Biafra teve aqui também, acho que uma ou duas vezes, né? E tem muita gente, né, da sociedade que vem trazendo, teve da parte de saúde, né? A pessoa falou sobre o câncer, sobre a oncologia, deu indicações. Quer dizer, e a gente continua, e os temas são intermináveis, né? Porque a vida é assim, né? A gente precisa debater essas questões com seriedade, sempre trabalhando com pessoas sérias, corretas, de primeira linha, né? E sem discriminação. A gente não tem essa questão de discriminar ninguém por questão social, profissional, etc. Entendeu? É uma coisa que eu acho bonito também lá em Portugal. Não tem como não falar. Por exemplo, lá em Portugal, o pedreiro é tratado igual ao engenheiro. Não tem diferença de tratamento. Entendeu? Lá não tem uma discriminação em razão da pessoa ter mais dinheiro, menos dinheiro, tem uma profissão mais qualificada e a outra é menos qualificada. Porque senão ninguém vai querer trabalhar na menos qualificada. Né? Então o pedreiro lá em Portugal, você vai lá na casa do pedreiro, uma casa boa, vai ter um carro bom, ganha bem e tal. Igual o engenheiro, não tem muita... tem diferença de profissional, mas não existe discriminação profissional entre as profissões, isso aí está na nossa Constituição, falando que não pode ter discriminação entre trabalhos manuais, intelectuais, etc. Né? O Fórum lançou agora uma campanha, no evento que teve em Maricá, e você falou isso aí, eu lembrei exatamente, muito importante. Todos somos necessários.
Isso aí. Todos são necessários, que é exatamente isso. É o pedreiro, é o mecânico, é o vigilante. Não só uma cidade de doutor. E outra coisa que eu esqueci, assim, eu peço, por gentileza, se puder incluir na edição, o condomínio ele precisa se manifestar, não é contra o trabalhador, que é o seu amigo de dentro de casa, é contra os abusos da Enel, das empresas de energia, é contra os abusos da água, que é Isso. um absurdo. Então, essas questões externas é quem leva o dinheiro do condomínio. Que As concessionárias, né? As concessionárias de serviços públicos, né? É que levam a metade do dinheiro do condomínio. O empregado acaba ficando sem reajuste, porque, olha, minha água quanto veio, minha luz quanto veio, meu... Então, é mobilizar os seus órgãos para combater isso e reduzir esses custos. Aí eu sou favorável. Isso aí melhora para os empregados. Então fica essa dica aí, quem o condomínio que tiver com excesso de cobrança de água, de luz, com a concessionária estiver abusando, procura também lá o Juvino, o sindicato, que ele vai saber dar uma orientação para melhorar, não só para o condomínio, mas para os trabalhadores do condomínio, né? Então vamos fazer nosso brinde final do Pódio Social aqui, né? Semana passada eu esqueci, eu tinha que fazer de novo, né? Então é isso aí, pessoal. Saúde a todos, tudo de bom. Saúde, até obrigado. o próximo sábado.